Tem uma ideia para Então, você, Elaine. fala. Bota uma notinha, sabe? Caneta vermelha no livro, que aí você nunca mais esquece. O livro tá lá no Rio de Janeiro e eu tô em São O que é que Paulo. você usa para o estudo? Estou botando Eu no vou, colo- computador, não fica colada. vou colocar aqui na frente. Mas eu tenho vocês maravilhosos que me lembram. Semana passada nós esquecemos, lembra? É verdade. Confia Bom, vamos muito na então gente. começar o nosso estudo. É, estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Emmanuel, livro ditado por Emmanuel, Psicografia de Chico. E aqui a gente está no GEOD, que é o Grupo de Estudo das Obras Doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Nós estamos. A Kátia falou já já acompanho vocês aqui. Ela saiu, mas deve entrar de novo. Nós estamos no capítulo 2 da segunda parte do livro, que é um capítulo bem extenso, né? Que tem como título o Tecelão. Semana passada, eu descompartilhei, gente? Não, né? Tô compartilhando. Tá. Semana passada, nós vimos, ó, deixa eu voltar aqui. É, Saulo, né? Chegou ali no deserto de Dan, onde estavam Priscila e Áquila, conheceu esse casal, começou a perceber como eles eram diferentes, né? Tanto no trato um como o outro, no companheirismo verdadeiro, no amor, né? Na simplicidade da vida, a alegria de viver simples, e começou a se impregnar desse ambiente, dessa vibração desse casal, né? Que é um exemplo de casal é, que vive realmente uma vida em comunhão, né? Como está no texto lá que o Ricardo colocou para gente. Emmanuel coloca assim, que Saulo compreendeu a bênção que havia recebido de poder ir para esse local e vivenciar esse aprendizado com esse casal. Ele estava só começando, né? Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão, ou seja, ficaram vinculados à missão de Saulo, né? É, dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado a conhecer. Saulo nunca tinha convivido com tamanha simplicidade e nem passava, né, pela sua cabeça, por não ter nunca vivido nessa simplicidade de perto, que alguém ou mesmo um casal poderiam ser tão felizes vivendo assim de forma tão simples, né? Tendo tanta gratidão por coisas que para Saulo eram tão pequenas, né? Até então. Bom, a gente parou nesse momento. Ah, as refeições eram simples, a gente comentou sobre isso. Cada objeto tinha o seu aproveitamento, o lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade, ou seja, não guardavam, não dispendiam seu tempo em frivolidades, né? Eles sempre com palavras de ânimo, com palavras construtivas. Bom, e assim eram os dois. E aí a gente começa aqui hoje, ó. O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no mistério que há longo tempo deixara de praticar, ou seja, Saulo estava voltando agora a ser tecelão, a tecer, né? Então, há muitos anos que ele não praticava a tecelagem. Então, de certo que ele já havia perdido a prática. E aí, Amanda está dizendo aqui para a gente que, é,
que Áquila estava ali todo gentil, né, auxiliando ele. Aí coloca assim, ó, Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum, mas com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu isolamento. Então, Áquila percebeu ali, apesar de Saulo ter falado para ele que já tinha tido a profissão de tecelão, Átila percebeu que tinha uma coisa de estranho, né? Porque a mão de Saulo não era a mão de quem tinha um trabalho pesado, né? Um trabalho manual pesado, né? De lidar com a tecelagem. Mas como Átila tinha uma personalidade, como diz aqui, é, com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu isolamento, né? Tinha bom senso e não quis se intrometer, ele não quis perguntar por quê. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores, que traduziam em disfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. A esse tempo, Prisca debruçava-se. Não estou conseguindo ler o trechinho aqui. Debruçava-se sobre o quê? Sobre um pergaminho, né? Não, uma parte. Debruçava-se sobre uma parte do rolo de pergaminhos Sobre a primeira absorvida na parte. leitura, lendo casualmente de longe o nome de Jesus. Ou seja, eles abriram os pergaminhos ali para começar a ler, mas eles estavam meio reticentes ali com a presença de Saulo em relação a isso. Por quê? Porque eram anotações, né, cópias de anotações de Levi que estavam sendo, nessa época eram proibidas, né, por conta das perseguições inauguradas pelo próprio Saulo lá em Jerusalém. Então, essa leitura, né, esse encontro, tudo isso era feito às escondidas por conta das perseguições, né? E então, como eles tinham o hábito de toda noite fazer a leitura e o estudo dos textos, eles começaram a fazer isso ali então, mas com um pezinho atrás ali, por conta, eles ainda não sabiam quem era Saulo, né? Então, só que aí Saulo olhou e viu de longe escrito Eles o nome sabiam de sim. Jesus. Fala, André, não ouvi o que você falou. Eles não sabiam quem era Saulo, já que eles foram perseguidos e fugiram? Sim, eles sabiam quem Eles não, era eles Saulo. não. Eles não sabiam quem era essa pessoa que estava com eles. Ah, Eles não. não sabem que essa pessoa que está com eles é Saulo. É o E mesmo eles não Saulo. sabem quem é essa pessoa, né? Eles não sabem quem é. Então, eles estavam ali reticentes com ele. Receberam ele com carinho, com educação, porque isso era natural deles, né? Mas eles não sabiam de quem se tratava. Então, eles estavam Ele meio sabe que reticentes. ele Não é foi um isso que você ex-aluno entendeu do. também no texto? Ele sabe que ele é um ex-aluno do Gamaliel. O Gamaliel disse é um dos meus ex-alunos, não foi isso? Quando foi apresentado? Foi o próprio Saulo que chegou ali, né? Sem Gamaliel, sem Ezequias, sem ninguém. Provavelmente com uma carta de recomendação. Sim. Mas eles não sabem que ele é Saulo e não sabem quem é ele, né? Então, por conta das perseguições, eles estavam ali reticentes em abrir as anotações e começarem a ler. Ah, com Aí certeza. Saulo, que estava próximo, de longe, viu escrito o nome de Jesus. Na hora ele já sabia do que se tratava, né? Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial
é feita pelos ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante. Mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Ou seja, ele falou: sim, são as anotações, sim, é o Evangelho de Jesus, mas se você vem da cidade, você sabe das perseguições que estão acontecendo, né? Com o caminho. Caminho aqui era como eram designados os discípulos e a casa, eram homens do caminho, né? Os homens do caminho. Os discípulos que permaneceram, né? Pedro, André, o próprio Mateus. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros amantes da leitura estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado, ou seja, ficou todo mundo feliz ali, né? Áquila e Priscila ficaram felizes de saber que esse novo companheiro, que eles não sabiam quem era, eles não sabem que é Saulo, mas que esse novo companheiro também era adepto é, do Evangelho do Cristo Jesus, e Saulo também ficou contente de saber que tinham ali dois companheiros que ele poderia conversar sobre as anotações, né? Sobre o Evangelho de Jesus. Então ficou todo mundo ali feliz. Fala, Miguel André, quer complementar? Não, só ia comentar que, entre aspas, foi uma grande coincidência, né? Ele ir no lugar justamente onde tinha esses estudantes do Evangelho, né? Então foi tudo muito propício. Coincidência? Coincidência não existe. Por isso que eu falei entre aspas. É, Ah, você falou entre aspas? falei. Então, uma das coisas que as passagens de Paulo me, me fizeram despertar muito forte, e eu já comentei isso várias vezes aqui, mas eu não canso de comentar, é que eu não tenho dúvidas que todas essas coincidências, entre aspas, né, são fruto da grande teia que a espiritualidade constrói para favorecer a nossa caminhada, né? É assim com Saulo, porque a missão dele é muito grande, mas assim é com a gente também, né? A nossa caminhada, ela é traçada por uma teia, de acontecimentos sempre a nos favorecer para que a gente possa ter o nosso aprendizado necessário nessa encarnação que a gente está. E isso é difícil, às vezes, da gente compreender quando a gente tem que passar, por exemplo, por uma prova difícil ou por uma expiação. Aí a gente fala assim, poxa, mas como, né? Se apareceu para mim, na minha caminhada, uma pedra no meio do caminho. Mas quem disse que essa pedra não é justamente o aprendizado? Não é porque a gente passa por dificuldade na nossa caminhada, né, que nos são apresentadas, porque a gente precisa delas, que também não são colocadas ao nosso redor pessoas, situações para nos auxiliar a passar por essas etapas da nossa vida, né? Sempre é assim, sempre há a prova necessária ou a expiação necessária, mas se a gente tiver o olhar de ver, né, olhos de ver, a gente olhar para o lado um pouquinho, a gente também vai perceber que há uma grande teia de auxílio também para nos ajudar. E se não há, é porque nós nos fechamos para isso. Porque também existe isso, né? Porque também a espiritualidade, ela está pronta para nos auxiliar desde que a gente queira, né? Eu não trouxe para cá, mas eu vou escrever, vou colocar aqui. Eu tenho uma frase grudada lá no meu espaço de trabalho no Rio, que é uma coisa que eu li e bateu tão forte em mim que é assim:
faz parte da cura a vontade de ser curado, né? Então, se você não tem vontade de ser curado, e isso eu posso incluir uma infinidade de situações, né? Você buscar compreender as razões da dor e do sofrimento. E isso é uma caminhada em busca da cura, né? Você buscar tratamento para aquilo que você precisa. E aí, tratamento, quando eu falo, pode ser tratamento físico. Eu tenho uma doença, eu preciso me cuidar, né? Mas tem gente que não quer, que resiste ao tratamento. Ou buscar um tratamento espiritual. E tudo que está ao nosso redor, né? Que a gente possa buscar estar próximo de Deus, de Jesus através da prece. Tudo isso faz parte do tratamento. Só que para tudo isso a gente precisa levantar e andar, né? Como Jesus falou para o paralítico lá do tanque de Betseda, né? Precisa ter vontade de levantar e andar, né? Tanque de Betesda. Betseba Betesda, é a mente desculpa. do rei Davi. Desculpa, Bethesda. Isso. Inclusive, uma Assim, amiga minha fez uma palestra sobre esse tema no Recanto, muito legal. legal. Quem, amigo? Quem? Uma tal de Elaine Pereira fez sobre Eu esse. fiz Ah, eu vi palestra sobre essa isso. palestra, eu vi. Você Eu fez uma ia palestra. falando, Alto Sim, agora. foi verdade. Eu usei até a imagem do The Chosen, né? A cena do The Chosen. Rindo aí ele muito. está falando uma pessoa, eu falei, gente, mas eu vi a Elane, alguém mais fez? Eu vou procurar quem mais fez. A Ju aí, oi, Ju. Só o André. Tô Então, rindo Elane, alto, Elaine. Tá rindo alto Olha, de mim, né? rindo alto de você agora. Desculpa, foi inevitável. Quando o André falou, quase que eu adivinhei, eu sabia, 99,9% que você não ia lembrar que era você mesma. Mas olha, eu comecei a rir sozinha aqui. Eu, Ai, pensei, meu Deus. eu falei porque eu pensei que ela ia lembrar, não sabia que ela ia Claro lembrar. que não ia eu não lembrar, sabia que André. ela Você ia não lembrar, conhece a Elaine, André. eu sabia que era ela. E o André falou uma pessoa, eu falei, gente, a Elane fez, a Elane sabe que ela fez. A Ai, Elane não falou Faz nada que ela muito falou que ela tempo que eu fez. fiz esse Você vê, estudo lá. as palestras da Elaine marcam mais os ouvintes do que ela mesma, pelo jeito. Todo porque mundo lembra, menos a própria Elaine. é, Tá Não, eu realmente. lembro, Explicar, eu lembro. deixa Eu eu lembro explicar. dela, sim, lembro do tema inteiro. É porque nas Elane, palestras, então, como a Elaine tá mediunizada, ela não lembra, por isso. voltando aqui para o Paulo Estevam, voltando aqui. Vamos lá. Elane, então, assim, ó, Ah, por exemplo, fala. muito de nós procuramos o tratamento, mas não procuramos a cura. Por exemplo, quantos daqueles, né, quando Jesus andou lá, ele tratou, mas quantos se curaram? Porque Sim, tratar o problema é uma coisa, é você esconder o problema. É cada vez que você tem um problema, você vai tomar um remedinho para daquela dor, para aquela coisa, mas você nunca vai fazer uns exames profundo para descobrir da onde que vem. É só o teu corpo te alarmando. Assim também como, né, como você falou, espiritualmente. Sabemos, né, que nós somos mais controlados pelos espíritos do que nós próprios podemos imaginar. Então, sabemos que estamos 24 horas à mercê deles. Então, qual é a nossa obrigação? É de, pelo menos, estar indo no centro, recebendo um passo, ou estudando, ou alguma coisa. Mas a gente não tem tempo. A gente tem tempo para muitas coisas, mas a gente não tem tempo para ficar o tempo todo escutando a palestra, nem que seja aqui no earphone. A gente não tem esse tempo para ficar. A gente tem mais tempo, né, para outras coisas. Então, o que eu estou falando assim, a gente procura a cura, que é mais simples para a gente. Agora, verdade. A gente quer a cura pronta, na verdade, é a né? cura pronta, exatamente. É a cura pronta. É que nem aquela pessoa, né, que tem tudo o que quer. E muitas pessoas que não têm nada, quer ter a vida dele, já quer chegar lá aonde ele está. Mas ninguém quer calçar o sapato dele, o tênis dele. Ninguém quer passar o que ele passou para chegar onde está. Chegar lá está ótimo. Agora, vai andar as pisadas, as caminhadas que aquela pessoa caminhou para chegar para estar onde está. E, Verdade, Ana, verdade. e Ó, o falando André lembrou uma passagem aqui que tem tudo a ver com isso, ó, a passagem de Mateus, né? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá.
Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Isso é muito linda essa passagem. E aqui Exatamente isso que a gente também, está. Elaine, Resume exatamente isso que a gente está falando. e aqui também, Elaine, só queria concluir aqui, sabe, a importância do Saulo está lá, né, com aquele casal, o Akira, porque além dele ter muito mais conhecimento, poder estudar, aprender junto, aquele tempo que ele vai passar ali, ele vai poder também refletir no medo que ele causou em todos esses cristãos. Ele vai poder sentir do fundo do coração e não ficar se culpando, sim, se melhorar e ajudar esse povo. Então, é muito importante essa parada, essa passagem dele aqui, essa temporada aqui com esse casal, porque vai trabalhar tanto o ego dele, vai trabalhar o psique dele, vai trabalhar espiritualmente. Então, nada é por acaso, como você falou, Jesus já tinha deixado tudo ali, né? Tudo detalhadinho para só ele ir no caminhozinho fazer. Exatamente, Ana. A Ana está contando aqui para a gente, né? A gente vai ver isso nos próximos slides, o que vai acontecer aqui Nossa, desculpa, eu nesse. já tô cantando a bola, né? Não, Desculpa. tem problema não, mas já vai ver já. O que vai se desenrolar aqui, né? O que Átila e Priscila vão trazer da realidade, da história de vida deles, que tem muito a ver com a perseguição que Saulo iniciou em Jerusalém, né? A gente já vai ver isso já. Mas eu quero hoje também antecipar, Ana, uma fala que eu ia deixar para o final, mas já que você trouxe, eu já vou antecipar também. Eu acho que ninguém aqui tem dúvidas, né, de que a capacidade intelectual de Saulo de compreender e estudar essas anotações que ele tem por completo, né, que Gamaliel entregou para ele, é bem maior do que a capacidade, né, talvez de Áquila e Priscila. Porém, com toda essa capacidade, com toda essa inteligência, né, que esse espírito tem, eu não tenho medo em afirmar que, mesmo assim, Áquila e Priscila vão ensinar muito mais a ele com o seu comportamento, com a sua moral, com a sua amorosidade, com a sua vivência, né? Porque isso é também um exemplo de vida para gente, né? Não é só porque a gente tem um conhecimento do ponto de vista da cultura, né? Que a gente tem capacidade intelectual. Não é isso que faz a gente crescer como espírito, evoluir, né? O que faz a gente evoluir é a verdadeira vivência do Evangelho de Jesus. E é isso que Áquila e Priscila estão já mostrando para Saulo. O perdão que eles vão manifestar, né? O perdão vai ser o ponto culminante dos ensinamentos que Áquila e Saulo vão trazer para o coração, Áquila e Prisca vão trazer para o coração de Saulo. Vamos ver como é que vai desenrolar isso. Fala, André, pode falar, Ney. Tem aquela história que ilustra bem isso que você está falando, né? Que existia um grupo que pretendia adotar a melhor Bíblia, né, para estudo, nas suas práticas religiosas. Quem conta isso, pelo menos eu vi uma vez o Haroldo contando, né? E eles estavam na reunião para decidir qual era a tradução que ia ser adotada. Então, porque a melhor tradução é essa, a melhor que aquela, né? Até que um dos monges fala, né, que a melhor tradução era da mãe dele. Aí todo mundo fica se pergunta, né? Nossa, sua mãe fez uma tradução? Não, não é isso. É que eu conseguia ler o Evangelho vivo nas atitudes da minha mãe, né? Desde pequenininho, eu conseguia ver ela perdoando, ela sendo humilde, e assim por diante, né? Então, a gente vê que mais do que o Evangelho lido, o melhor Evangelho que existe é aquele vivenciado, né? São as cartas vivas que o próprio Paulo vai falar depois, né? Que estão pregando o evangelho sem necessariamente usar palavras, sem abrir um livro, enfim, né? Através da exemplificação, né? Que arrasta tantos, né? E, de fato, é isso que vai acabar ajudando muito Saulo, na minha opinião, por causa que aquele Prisca, tudo leva, para mim, tudo leva a crer, né? Que
era um casal de espíritos com uma consciência já de um certo nível, que já estavam ali é, imbuídos daqueles bons sentimentos. Tanto é que futuramente eles vão estar encarregados de conduzir uma das igrejas que seriam fundadas, enfim, mas dá para ver que não era um casal qualquer, né? Era um casal que não era do conhecimento de Saulo, né? Que era importante para os dois casos, né? Então não era alguém que ele viu na casa do caminho ou conhecia, né, ele como aquela fisionomia, né, para não reconhecer. Então foi providencial. Ao mesmo tempo que era um casal aberto a esse intercâmbio, ao conhecimento, né, enfim. Então acho que foi tudo muito propício nesse caso, né? Os dois se tornariam grandes amigos de Saulo, né, e vice-versa, não à toa. São um casal que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco, mas são grandes espíritos que estavam em uma missão de auxiliar, de certa forma, o cristianismo nascente e apoiar o próprio Saulo, né, entre outros, né? Então, é muito legal essas duas almas que aparentemente eram, eu ia falar, tipo, alma gêmeas, mas não é alma gêmea que fala, porque não é alma gêmeas. É almas afins, né? Tive que são. Afins, Os dois têm afins. é tipo a Elaine e o Mozinho, assim. São almas. Tive que tem uma certa sintonia e tal. Almas afins. Muito bom, amigo. Ó, você falou aí, né, do exemplo, eu me lembrei daquela frase de Francisco que falou: vão e preguem o evangelho. Se precisar, usem palavras, né? Muito bom. Bom, então aqui a gente já leu, deixa eu passar. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável fora do mundo. Átila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitamos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. Animados pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava: anotações de Levi? Aí Saulo já se achegou ali, né? Já sentou, já pegou um pergaminho e perguntou: anotações de Levi? Sim, esclareceu Átila, mais senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal. Copiei-os na igreja de Jerusalém antes de partir. Olha aí de onde vieram as anotações dele, né? O próprio Átila copiou nas igrejas, de Jerusalém antes de partir. Num instante, Saulo buscou a cópia do evangelho que constituía para seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeito os textos e os ensinos. Então, começaram a permutar ali, né, em comunhão, os estudos, fizeram ali um evangelho, né? Um evangelho lá, constante, todos os dias. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude. Quando saíram de Jerusalém? Então, foi Saulo que iniciou ali as indagações para o casal, para tentar entender a história desse casal. Quando saíram de Jerusalém?
folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previ que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Aí Áquila comenta, né? Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem Tarcense no mais recôndito do seu coração. Por quê? Porque ele sabe, né, no fundo do seu coração, da sua consciência, ele sabe que foi ele próprio quem iniciou essas perseguições. Então, de uma forma indireta, Áquila começou a falar de um comportamento, né, das perseguições ali que tinha a ver com Saulo. E aí ele pergunta: chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos Ou olhos, seja, ou seja, eles conheciam Saulo, mas não conheciam a fisionomia, né? conheciam Saulo, mas não a fisionomia, não tinha Instagram, não tinha rede social, né? Então, eles nunca tinham, não tinha fotografia. Então, eles conheciam ele, né, como Saulo de Tarso, sabia quem era, mas não conheciam ele pessoalmente. Então, não sabia que era o próprio que estava ali, né? Bom, e aí ele pergunta, né, conheceu Isso, Saulo de isso Tarso? aconteceu também quando na morte de Estevão. Porque se tivesse rede social fotografia, a Abigail saberia que esse tal de Estevão era o próprio Gesiel. Então aconteceu essa divergência porque eles não sabiam quem que era a mesma pessoa, né? Então, Exatamente. se tivesse saído no jornal, a fotografia, eles É, tinham falado, ó, mas não perseguição aos tinha nada cristãos. disso. Engraçado que quando eu estava gerando as imagens na inteligência artificial, né, para montar, olha, para fazer aparecer esses rolinhos aí na mão deles, é uma luta, viu? Porque aparece de tudo, aparece livro, aparece livrão, aparece um monte de coisa. Mas se eu colocar uma imagem aqui de Saulo segurando um livro, o André vai me demitir na hora de facilitadora do estudo. Que exagero. Nossa, eu sou tão crítico assim. Provavelmente, André, no próximo estudo teremos as figurinhas falando, tá? Porque ela já está tão expert, porque ela já vai usar Ah, né, a vai ter inteligência filmagem, artificial. vai colocar o script no inteligência artificial, vai criar já um filminho pra gente. Exato, Pô, aí quem a gente vai dera. assistir, depois a gente só vamos comentar. Que aposta quanto que ela já vai criar eles falando, contando tudo isso. Quem dera. Bom, se tiver uma tecnologia que me ajude, porque a minha capacidade é a Inteligência tecnologia que é muito artificial, já boa. está aí, Sou ó. eu não. Ó, então ele pergunta para o próprio Saulo se ele conhece o Saulo. Vamos ver como é que vai se dar isso. Chega a ser até cômico, né? É, aliás, continuava ele, enquanto o interpelado buscava o que responder, enquanto o Saulo estava ali perguntando, e agora, o que que eu falo, né? O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. Olha, ele sabe que o nome dele é Saulo, né? Então Aquila falou assim: olha, aliás, o célebre inimigo de Jesus, olha como que Aquila está colocando, célebre inimigo de Jesus. Tem nome igual ao teu. Que coisa, né? Coincidência. O ex-rabino Que mundo considerou, a gente está pequeno, né? brincando, né? Mas vamos tentar entrar na ambiência de Saulo, né? Vamos fazer um esforço aqui no máximo que a gente conseguir e tentar entrar na ambiência de Saulo. Imagina, ele já tinha acolhido esse casal com toda admiração, né? Com todo carinho, impressionado demais e feliz de estar ali dividindo, sabendo que ia dividir os seus dias com esse casal. Ficou
Mais feliz ainda quando viu que eles eram adeptos do Evangelho de Jesus Cristo. E de repente, né, no meio desse diálogo, Átila começa a falar das perseguições, fala diretamente de Saulo de Tarso como grande perseguidor e pergunta para ele próprio se ele conhecia. Olha isso, né? Imagina como que o coração de Saulo nesse momento não começou a palpitar e a sua cabeça, né, começou de novo a ter um turbilhão de pensamentos. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Então, foi o primeiro pensamento que veio ali na cabeça dele, né? Bom, Gamaliel falou que por hora era melhor eu me ocultar, trabalhar o meu íntimo, exercitar o meu ego e a minha vaidade, recebendo as reprovações que de certo eu vou receber com humildade, né, para que isso tudo seja trabalhado dentro de mim, afinal de contas, eu mereço todas as acusações, sou merecedor delas, né? E aí ele fala assim, ó, conheci-o, replicou vagamente. Pois bem, prossegue Átila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que, pela tua passagem em Damasco e Palmira, não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. O que que a Áquila está falando aqui para gente, para ele, ó? É, é bem possível. Bom, você ficou muito tempo em Damasco e em Palmira, né? Então, é possível que você não conheça, né, na íntegra, os martírios que esse famoso doutor da lei, Saulo de Tarso, impôs muitas vezes arbitrariamente. Talvez nem o próprio Saulo saiba da repercussão que as suas atitudes tiveram, porque ele entregou poder na mão dos homens que cumpriam as ordens dele, e esses homens foram responsáveis por perseguições cruéis. Eu não acredito que Saulo de Tarso, sendo um rabino educado, com a educação que ele tinha, ele pudesse ser conivente com tamanhas atrocidades que estavam sendo cometidas. É isso, trocando em miúdos, é isso que Áquila está falando para ele nesse momento. E em outras palavras, Áquila estava sendo muito gentil com ele, porque ele sim tinha todas essas intenções de fazer exatamente o que os homens fizeram. Mas olha como é que o Áquila, com doces palavras, já falando, já colocando ele já num estado mais tinha assim, ó, ele não fez sozinho, ele deu a ordem e as pessoas abusaram do poder. Para ele, naquele momento, mesmo que não fosse a verdade, mas naquele momento, aquelas palavras foram muito importantes ele ouvir aquilo. Depois ele vai processar, lógico, mas é muito importante o Átila não jogar ele diretamente na lama e enterrar ele. É tudo premeditado, é tudo ali, sabe? Ele foi com calma, né, Ana? Foi. Porque também isso está falando, aí não é da natureza, né? Desse espírito já mostra que não é da natureza dele. Ele está contando ali as vicissitudes que eles passaram,
Mas não é da natureza dele, né? Pela demonstração que os espíritos já demonstraram, de atacar de uma forma vã ou rancorosa, né? Ou com raiva, ou com ódio, ou com. Não é, né? Então, de fato, ele está ali sempre tentando ponderar, né, o comportamento do outro. É isso que você está falando. Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, imagina, ele estava ali só recebendo, né, essa fala de Átila e tentando ali, pensando dentro dele, o que que eu faço, né? Priscila entrava na conversa exclamando com simplicidade. É claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. Olha, ela também, Ana, olha. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era possível fosse o mandante de era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Olha, o próprio Pedro, e aqui tem mais uma informação, né, de que Áquila e Priscila estavam justamente na casa de caminho com o próprio Simão Pedro. É, e olha, ocultamente à noite, olha como que estavam as perseguições, né? Pedro falou isso para ele. Provavelmente eles partiram também à noite, porque assim era feito, né? Para que eles pudessem fugir das perseguições, eles fugiam assim, à noite. É, Então ele fala: olha, o próprio Simão Pedro, quando na noite anterior à nossa partida, ele falou para gente que não era para a gente odiar Saulo de Tarso, porque, não obstante ele ter sido responsável pela morte de Estevão, não era possível que essas atrocidades que estavam sendo cometidas, ele tinha conhecimento disso. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando em sachas a tantos abusos e subalternos de subalternos e apaniguados. Ou seja, ele tá falando aqui que agora ele via, né, ouvia os mais humildes e percebia a extensão do que ele próprio tinha inaugurado, né, e entregando na mão dos perseguidores, que eram subordinados a eles, o poder de cometer isso tudo, né? E ele ali, ele estava recebendo a primeira lição dele de humildade e de amor, entre É, pessoas que ele, sinceramente, tinha muita afinidade. Olha que coisa linda. é. Mas perguntou admirada. Ele pergunta: sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Áquila, explicando-se. Dado o condenável procedimento de uns tantos ergúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento, ou seja, né? Não foram, eu sofri, ele está falando, sim, eu sofri muito, mas não foram poucos os que sofreram assim como eu. Aí ele pergunta, como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te-ei um exemplo. Vou te explicar. Ele falou, vou te explicar. Imagine que um patrício de nome vou ler na nossa forma, tá? Jossaí, mas deve ser Iorsaí. Como é que lê, André? Iorsaí? Puxa aí. Iorsaí? Sei lá. Várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e considerando nossa paz,
Apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Joshaí, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu os seus criminosos desejos. O que ele está dizendo aqui? O pai dele é, tinha uma padaria em Jerusalém, tinha um comércio, né, em Jerusalém. E ele, o pai e a família, viviam bem, viviam em paz, né? E não tinham intenção de vender esse comércio, era a fonte de renda deles. Porém, esse tal de Yoshai, foi escolhido para ser uma das autoridades de Saulo de Tarso nessa perseguição, e ele já vivia antes disso interessado nesse comércio do pai de Áquila. E aí ele diz assim, ó, bastou-lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. Quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro e autoridade para ela. Quer conhecer a sua moral? Dá dinheiro e autoridade, né? Não é assim que diz Dá no poder. conhecimento popular? Dá Dá poder poder. e dinheiro, né? E aí a gente conhece muito do íntimo dessa pessoa. A gente conhece a verdadeira pessoa. É. É verdade que eu e Priscila fomos dos primeiros a frequentar a igreja do caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham de infância. Olha quanta revelação, né? Simão Pedro, então, curou Áquila de antigos males da sua infância. Então, eles tinham um dever de carinho, né? Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, e quem está falando de Jesus, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender a lei de Moisés não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Josias nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Olha isso, do nada, né? Do nada ele aparece lá com ordem de prisão. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançaram edito, em que toda resistência significava morte. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordens de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os Peraí, bens você pulou um modestos pouquinho. foram-lhe imediatamente confiscados. Fala. Não, só que você pulou um pouquinho, ó, a parte bem importante aqui, ó. Ah, Aqui, ó, quando significa, ó, que toda resistência significava morte. Lá nós fomos à prisão, em vão. Meu pai jurou fidelidade à lei. Depois, aí continua, sabe? é verdade. O pai dele mesmo Lá nós jurando. fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois disso, do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordens de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Ou seja, Então né, eles eles foram foram presos. Só, presos. peraí, só que. Então o pai dele foi preso. O crime que o pai dele fez foi só não querer vender o estabelecimento. Não, então. Eles frequentavam a casa, Priscila e Áquila frequentavam a casa do caminho, né? O pai era, apesar de falar que estava muito velho para
muito velho para mudar a sua fé e os seus costumes, também era admirador de Jesus, né? De Ah, Cristo sim, Jesus. entendi. Ok, entendi. Eles foram presos por ser considerados seguidor do Cristo. Ok, entendi. Eles Certo? foram presos, né? Porque a perseguição era essa, né? Era a prisão aos seguidores dos homens do caminho, né? De O, Jesus de Nazaré. o ambicioso já só fez isso em olho no negócio dele. Sim, o doutor foi lá. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram imediatamente confiscados. Eu não sei se vocês se recordam, mas é, com o pai de Estevão, de Gesiel e Abigail, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Não porque eles eram frequentadores da Casa do Caminho, mas porque o governador lá do local queria as terras de Josedebe, que eram muito boas, né, e produtivas, e já tinha pego muito boa parte das terras, e, e queria mais terras ainda, né? E por conta disso, de reivindicar isso, Josedebe foi preso, né, e morto. Uhum. Depois de muitas providências de nossa parte, tá. Os bens modestos foram imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltasse ele à nossa companhia e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Então, ele foi preso para que seus bens fossem confiscados. Depois, eles conseguiram libertar ele. Guardas caridosos, ó, existiam, tá vendo? Existiam guardas caridosos. Guardas caridosos trouxeram ele, mas ele, depois de passar por essa humilhação, por essa vergonha e por esse sofrimento, ele não resistiu e morreu. Vamos encerrar por aqui hoje o nosso estudo, né? Que já está na hora, 8 horas. Deixa eu compartilhar aqui. André, quer comentar? Esse hábito de desapropriação foi muito comum recentemente na Segunda Guerra, né? Em que eles pegavam as posses dos judeus e dos demais perseguidos, assim, sem mais nenhuma nem outra, né? Perseguia. Era até comum do tipo, nem os próprios nazistas, era, por exemplo, o nazismo invadiu a Polônia, por exemplo, os próprios poloneses vão lá e denunciam, ó, meu vizinho é judeu. Aí vão lá, capturam os vizinhos deles e eles tomam posse das coisas dos vizinhos, meio que, ou dos bens, ou do comércio, enfim, era muito comum. Hoje em dia também acontece, né? Em menor escala, mas acontece ainda, infelizmente, em muitas nações, muitas localidades, dessa questão, né? De enfim, desapropriação, dessas injustiças, né? É bem triste como isso ainda acontece, né? Mas Sempre a ganância, né? Sempre a é, ganância, movendo ainda os espíritos que ainda estão resistentes, né? No mal, na ignorância, né? Sempre a ganância. A ganância, a ganância é o orgulho, a vaidade, né? Ambição, Sempre né? na origem de todo mal. Ambição. A ambição, né? Sempre na origem de todo mal. Quanto mais tem, mais quer, porque nunca está satisfeito com só o que tem. Quer, como o pai né, do Estevão no começo. O cara já tinha todas aquelas terras, mas ele não estava satisfeito porque o velho não queria vender as dele. Queria tudo. Exatamente. infelizmente a gente está vendo isso acontecendo em duas guerras, né? A Rússia querendo pegar o território da Ucrânia e a gente está vendo também a faixa de Gaza ali, basicamente está tendo umas declarações um pouco polêmicas, né? Que, enfim, é bem triste
como ainda acontece essa ganância por pegar o que é do outro, né? Enfim, é bem triste. É verdade. Alguém quer mais comentar? Ah, eu ia falar para a Ju se a Ju queria fazer o comentário, mas ela já saiu. É, quando tá chegando 8 horas, eu já sai faz tempo. Acho que ela tem compromisso, eu acho. Nesses Infelizmente, momentos eu tô longe desses espíritos, por causa que se acontecesse comigo essas, entre aspas, essas injustiças, nossa, eu fico muito bravo. Igual eu seria muito mais similar ao pai do Estevão e da Abigail do que o próprio Estevão, né? Então eu, cara, tipo assim, ia lá questionar, eu ia bater boca. Mesma coisa. E aqui também, se fosse pegasse minha padaria e tal, nossa, ia ficar muito mas bravo. isso ainda está tão real na nossa realidade. A gente está lendo aqui ó, coisa que aconteceu há séculos atrás, mas, gente, está acontecendo hoje aqui, no meio de nós, na nossa realidade. Quantos nós não conhecemos que estão aí, ó, querendo tomar conta, querendo o que não lhes pertence? Estamos aqui, estou falando de coisa pequena, sabe? Não estou falando do meu presidente está querendo tomar mais um país, a França, porque quer mais um país. Nem estou falando disso. Até em centro espírita isso acontece, cena de um empurrar o outro para pegar cargo, pra pegar o posto. É muito até comum. Sim, Eu já vi é, acontecer. Um puxa um tapete em centro espírita. E ó, que é centro espírita. é. Enfim, né? A gente precisa então tentar tirar do nosso coração, né, o que a gente ainda tem de resquício desse vício, né, do vício que a gente trouxe há tantos séculos, tantos milênios dentro da gente, que é relacionado a isso, à ganância, ao poder, né, que tanto destrói. Nossa, abri aqui a tela. Vamos então encerrar por hoje, queridos? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Lourdes, quer fazer a nossa prece? Senhor, Faz pra gente, tá. tá? Então vamos, a Lourdes vai fazer hoje a prece pra gente. Senhor Jesus, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado por tudo, pelas coisas que nós escolhemos, pelas coisas que aprendemos. Que o Divino Amado Mestre Jesus nos ilumine, nos dê força pelas caminhadas da vida. Que Deus proteja cada um, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Graças a Deus. Obrigada, querida. Ó, Coloca, amores, coloca lá, tá? Para me colocar o nome do nosso irmão, tá? tá, vou colocar. Beijos. Fiquem com Beijo, tá? Deus, tá? Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. tchau.